Olá, é uma alegria podermos refletir com nosso público a respeito desses temas tão importantes que estamos vivendo nos dias atuais, em especial no que se refere às nossas emoções. Então, dizemos aqui nosso alô aos queridos amigos do Jardim das Oliveiras, da Mansão do Caminho e da Federação Espírita da Flórida. Uma alegria estar aqui, agradeço pela oportunidade. Para refletirmos a respeito das emoções, em especial dessas que predominam nos dias atuais, nós trouxemos algumas considerações, porque, na verdade, essas emoções, elas podem se misturar, elas não necessariamente podem ser sentidas de uma única forma, ser nomeadas de uma única maneira. Então, para conversarmos, seria interessante que aprofundássemos um pouquinho nos temas como angústia, como tristeza e como a própria depressão. A vida, ela é, por si, autorreguladora. É muito interessante de observarmos o quanto que o nosso próprio corpo nos ajuda a buscar sempre esse equilíbrio, essa harmonia, se sabemos como ouvir os chamados que o corpo nos pede, às vezes com algum sintoma, inclusive, com alguma dor, mas é interessante de observarmos o quanto que esse corpo, nosso corpo, ele é capaz de nos dizer a respeito da nossa saúde, do nosso bem-estar, o quanto ele é capaz de conversar com a gente. O quanto, se soubermos como ouvir, se soubermos ouvir esses sinais, o quanto que nós podemos, da nossa própria parte, entender o que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser conscientizado, transformado, reformado, o que seja. Muitas vezes nós não temos esse nível de intuição ou de conexão com si mesmo. Então nós vamos atrás de algum especialista, procuramos algum médico para que ele nos diga o que está acontecendo com a gente. Mas a gente poderia fazer um esforço da nossa parte para entrarmos também em sintonia com a gente mesmo e a gente ser, como Joana de Ângeles diz, o médico interno. A mesma coisa acontece com o ambiente coletivo. A nossa terra, a nossa humanidade, o nosso planeta, esse ser coletivo que nós somos enquanto humanidade, ele também fala conosco, ele também nos reage diante daquilo que estamos vivendo, das coisas que mais têm acontecido. A vida, ela consegue nos mandar chamados para nos dizer aquilo que precisa também, em termos de coletivo, ser modificado, ser reformado ou ser transformado. E sempre que esses movimentos coletivos acontecem, eles trazem um convite, né, no seu bojo, além de toda a perturbação que causam, das aflições, dos medos e dessas tristezas e angústias, existe sim uma mensagem que vem carregada nessa condição, como se fosse um pedido: olha, humanidade, olha para isso precisa ser visto. Vocês precisam considerar esse ponto de vista. E toda vez, então, que a humanidade enfrenta alguma situação que afeta o coletivo, que afeta o todo, é preciso que a gente, enquanto ser coletivo, pare para analisar o que a vida está nos dizendo, qual mensagem que está nos chegando. E não vamos falar a respeito disso, mas como uma ilustração, no passado, nós já vivemos inúmeras ondas, né, coletivas, de catástrofes, de dores, de doenças, enfim, efeitos que não são gostosos, né, que não são prazerosos, que são realmente, que causam perturbação, prejuízo, dor e sofrimento, né, tanto que o próprio Jesus já nos alertou: na vida, no mundo, tereis aflições. Né? A vida, ela se comunica com a gente, ela se regula, e muitas vezes essa regulação, ela vem na forma de uma carta doída, sofrida, na forma de uma pandemia, por exemplo, ou de alguma outra tragédia que envolva a questão coletiva. Então, quando algo me chega pessoalmente, o convite é para que eu me modifique,
Quando algo me chega em termos de um coletivo, é para que esse coletivo se transforme. A mensagem vem para que a sociedade se modifique. É verdade que sociedade é feita por indivíduos, então, de alguma forma, sempre vai chegar em cada um de nós o convite para a mudança. Mas olhando nessas experiências passadas, por exemplo, nós lembramos de uma época em que, em termos de psique, de emoção, a histeria dominou. E aí, junto disso, surgiu os estudos da própria psicologia e muito se aprofundou na questão do inconsciente, onde estão guardadas nossas experiências, nossas vidas passadas, as nossas tendências, os automatismos, enfim, nossos conflitos. E a histeria foi algo que tomou conta do mundo. E por um período de tempo, era como se ela fosse contagiosa, a sensação, porque ela era vista muito, muito, muito em todos os lugares. Todo mundo passava por isso, era algo que envolveu o coletivo. Então, esse convite da histeria, ele veio não só para cada pessoa que passava por aquele problema, mas veio também para o coletivo. Olha a humanidade, olhem para o que está acontecendo. Em termos coletivos, existe algo aí que precisa ser revisto. Depois da histeria veio a esquizofrenia. E também num movimento que parecia assim, em massa, eram muitos os afetados, muitos viviam sentindo esses efeitos, essa instabilidade psicológica. No caso da histeria, quando ela surge, ela traz um convite, realmente esse convite ele se fez valer, porque de fato houve algumas mudanças a respeito disso. E a histeria veio fazer um convite para que se olhasse mais especificamente para a mulher, para o feminino. Naquele momento, então, a sociedade era muito machista, ainda é, mas era como se ela tivesse no ápice e já não cabia mais aquilo, aquele nível de machismo, aquele ponto de vista. A histeria vem então e convida para que a humanidade olhasse um pouco mais, valorizasse, mas enxergasse. É como se falasse, olha, está na hora de prestar atenção nisso, olha para as mulheres no sentido do feminino do termo. E aí, então, aquilo estabilizou a partir do momento em que começou a haver uma flexibilidade com relação a esses polos, né? O machismo cedeu espaço e o feminismo ganhou mais. Houve uma tendência de ir para o meio, não só para o lado machista. E esse feminino sendo desprezado, desvalorizado, ele adoece, e essa histeria convida para algo mais próximo do meio. Quando vem a esquizofrenia, mais uma vez, esse movimento dos polos opostos, e a vida é autorreguladora nesse sentido, porque quando nós polarizamos, quando algo está em excesso, ela tem esse mecanismo de chamar a atenção para o outro lado, para que agora a gente enxergue os dois pontos de vista, e para que agora a gente consiga incluir os dois um pouco mais para o meio, aonde existe o equilíbrio, aonde existe a harmonia. A esquizofrenia vem mostrar essa história do absoluto, essa história de que nós sabemos tudo, essa história da mente racional extrema. Então, onde estava a relativização? Naquela época existia essa história de bem e mal, branco e preto, pode ou não pode. Parece que nós estamos começando a resgatar isso, infelizmente. Esse movimento polarizado, como se só existissem duas coisas, só se pudesse estar em confronto, ou você está aqui ou aqui, de qualquer forma você tem que se combater. Então, essa esquizofrenia, essa perda da relatividade, vem justamente fazer esse convite, né? Por que precisa só estar de um lado? Essa história de quase que vivemos alienados. E aí vem a história da relatividade. Einstein traz a teoria da relatividade. E é como se fosse, assim, uma tentativa de trazer um pouco, de puxar esse polo oposto um pouco mais para o meio. É sempre esse movimento de compensação. É isso que Joana de Ângeles chama para a gente de integração. A integração é isso. É a gente pegar aquela outro lado nosso, que a gente não gosta, que a gente nega, e a gente lembrar que ele também existe. E quando a gente fala integrar, significa traz um pouco mais para o meio. Para de ficar só pensando numa coisa, só achando uma coisa, só querendo uma coisa.
Para de achar que você pode sumir com esse outro lado, que você pode esquecer que ele existe, negar, reprimir. Não, não dá, não é por aí. Então, hoje, atualmente, nós não estamos preocupados com a histeria ou com a esquizofrenia, porque a psiquiatria já entendeu, já existe mecanismos de lidar com isso. Nosso movimento hoje, a nossa preocupação de hoje é com a depressão. A depressão é o nosso mal do século. A tristeza, a angústia. É para esse tipo de situação que hoje a psiquiatria, a psicologia tem mais olhado, porque o número é crescente, a quantidade de pessoas, as projeções para 2020, 2030, 2050 é de dar medo, de imaginar grande massa da humanidade experimentando sensações, sentimentos, né? Estados emocionais, como com predominância nesses aspectos da depressão. Então, do mesmo jeito que no passado a gente recebeu mensagens da vida dizendo vamos balancear um pouco mais, né? Então, menos masculino, vamos trazer um pouco mais de equilíbrio. E como também no passado a gente já recebeu outro convite coletivo, olha, a esquizofrenia está alastrando, vamos olhar um pouco mais para a relatividade, não tem que ser só de um jeito, né? Vamos aproximar mais. Hoje a depressão, a angústia, a tristeza, elas trazem esse mesmo convite. E a gente fica se perguntando qual é a mensagem que elas carregam. O que será que elas pedem para que a gente faça? Elas estão pedindo para a gente olhar para alguma coisa. Para qual olhar? Onde eu devo direcionar o meu olhar? Qual lado que está esquecido, negado, reprimido, para que ele adoeça? Que lado é esse? Esse é o convite que a gente deve parar para pensar. O que será que a tristeza, a depressão e a angústia querem me trazer? Hoje eu ouvi uma amiga me dizer, eu tenho certeza que todo mundo vai aprender algo com essa situação. Tenho certeza que não importa onde a gente esteja, quem a gente seja, onde a gente viva, como a gente enxergue a situação. Mas eu tenho certeza que todos vão aprender alguma coisa. Acho que a gente deve sim ser otimista nesse ponto. Talvez a gente pudesse até pensar, não sei se todos vão aprender alguma coisa, porque existe um tal de livre-arbítrio, mas todos terão oportunidade de aprender, e não pouca coisa, muita coisa. Transformações intensas e profundas trazem essa pandemia nos traz de oportunidades. Não sei se todos teremos essa condição, essa prontidão para usarmos essa oportunidade, mas enquanto oportunidade e possibilidade, realmente tenho certeza que ela traz grandes e profundas reflexões. Então, quando a gente encontra uma situação como, por exemplo, essa pandemia que vivemos, esses assuntos ou esses aspectos emocionais, eles aparecem com mais vibração em nosso mundo interior. Além do medo, que talvez essa primeira fase do medo já tenha sido um pouco mais elaborada, essa sensação de depressão, de estarmos deprimidos, tristes, como se a vida perdeu a graça, tivesse perdido a graça, né? E esses estados emocionais, então, nossa questão é essa. O que eles nos convidam? Qual mensagem eles nos carregam? Quando pensamos um pouquinho a respeito da angústia e vamos analisar o ponto de vista da etimologia da palavra, da origem da palavra, vamos buscar entender o que esse termo angústia carrega, é interessante, porque a gente pega esse prefixo, esse ANG, esse ang, e a gente vai ver ele aparecendo como aperto, como um estreitamento, como uma constrição. E quando a gente fala de angústia, talvez esse seja realmente um senso comum. Quando a gente fala de angústia, a gente costuma até pôr a mão no peito e falar, é um aperto aqui. Eu me sinto angustiada, eu me sinto oprimida, existe algo que me aperta, existe um estreitamento, uma constrição. Então, se a gente
viajar um pouco nesse simbolismo da palavra, né? O aperto, constrição, estou me sentindo apertada, apertada, apertada. E nós olharmos para a natureza, porque a natureza é uma grande sábia, a natureza é uma escola por si só. Se soubéssemos analisar mais, observar mais, contemplar a natureza, teríamos grandes e profundas lições de vida. E quando olhamos para a natureza e perguntamos, mas será que existe isso na natureza? Será que existem animais, situações em que a natureza mostre para a gente esse aperto, essa constrição? Será que existe algo que aconteça na natureza de forma cíclica e que chegue num ponto em que esse ser, esse algo da natureza se sinta apertado? E talvez um símbolo que venha muito comumente em nossa mente seja justamente a tal da lagarta, que ao final de um ciclo, de um período de lagarta, ela acaba se submetendo a esse aperto dentro da crisálida, que é essa nova fase de vida. Ela teve então uma primeira etapa da vida dela, quando ela foi lagarta. E como lagarta, ela viu a vida praticamente em 2D, se a gente quiser simplificar nosso ponto de vista. É porque ela conseguia só rastejar, né? Então, ela via esse plano. A lagarta é quase que esse ser chato que caminha na terra dessa forma bastante linear, né? Ela nem consegue esses saltos, bem simplistamente. Eu sei que eu estou trazendo uma visão bem simples, mas só para a gente poder entender, nós não estamos falando nem de biologia, nem de seres e nem de nada, mas vamos simbolizar essa história. Então, a lagarta, ela teve um período em que ela se arrastou pela terra. Ela se arrastou, foi difícil, ela teve que fazer grandes esforços, ela precisou de fato perseverar, se disciplinar, ela tinha grande gasto de energia para andar pouco, e ela teve a fase dela de lagarta. E um dia ela se sujeitou, ela aceitou a nova proposta que a natureza trazia para ela. Vamos ficar apertadinha um pouco? Vamos entrar dentro da crisálida? Vamos deixar essa casquinha, esse casulo formar ao nosso redor? Vamos ficar um pouco aí dentro, nesse lugar escuro e solitário? Você consegue enfrentar sem ter noção do quanto tempo? Isso é com Deus, isso é com a natureza. Você consegue ficar quietinho no seu lugar, sozinho, e aceitar o que isso precisa te trazer? E a lagarta aceita. Ela aceita porque instintivamente ela sabe que é isso que cabe a ela. Ela nem tem escolha para fazer diferente. Ela fica então aquele tempo sem ter necessidade de controle. Ela não fica com ansiedade para saber até quando tá acabando ou não tá acabando. Ela também não fica perturbada com os pensamentos passados, daquilo que passou, das mágoas, dos conflitos, das dores, né, das frustrações, das expectativas não correspondidas. Ela só fica. Ela está no momento presente. Ela está em paz de espírito. Ela está ali plenamente confiante na natureza, a gente poderia dizer em Deus. Deus opera no seu tempo, do seu jeito, de acordo com seus planos. Eu estou aqui, não vou me preocupar com o que passou, não vou remoer o passado, nem também vou ficar ansiosa pelo futuro. Eu só espero. E ela espera, e na hora certa, que não é nem um minuto antes, nem um minuto depois, essa crisálida se rompe, e ela está pronta então, para agora viver, aceitadamente falando, a nova fase da vida dela, que agora ela será borboleta. E agora ela vai viver em 3D, porque ela vai poder voar para cima, para baixo, para o lado, para o outro, vai para frente, vai para trás. Então ela está livre, porque um dia ela soube rastejar quando ela não tinha capacidade de outra coisa. Ela se disciplinou, ela gastou energia. Depois ela soube se recolher, ela aceitou esse momento escuro e solitário, para que ela pudesse se rever, renascer, transformada. Então a gente fala que tem algumas mudanças na vida que precisam trazer uma nova reorganização. E reorganizar é tirar o pó, é trocar de lugar, é dar uma manutenção naquilo que precisa, nas nossas coisas da vida.
Com a gente mesmo também. Preciso dar uma reformadinha na pele, no cabelo, preciso pôr em dia a minha saúde, fazer um check-up da minha saúde, preciso vigiar um pouco mais os meus pensamentos. É uma manutenção que a gente dá, é reorganizar as coisas. Mas tem alguns momentos na nossa vida, e a lagarta sabe disso, que não basta só uma reorganização. É preciso que a gente traga uma nova ordem. E uma nova ordem é mudança de tudo. É mudança de paradigma, é mudança de ponto de vista, é mudança de expectativa, é mudança de valores. E para a gente aceitar esse convite da vida, para que a gente se estabeleça em uma nova ordem, quando seremos diferentes, não sou mais lagarta, agora eu vou ser borboleta. Mas para eu aceitar essa mudança de paradigma, para que eu ascenda, para que eu faça essa ascese, é preciso que eu suporte, Pequeno Príncipe já fala isso, é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas ou lagartas, se eu quiser conhecer uma borboleta. E outro dia eu vi alguém, num desses WhatsApps que rodam na nossa vida, e alguém disse assim, estive no Museu de História Natural de Nova York, e na parte no setor da evolução das espécies existia lá, quando eu vi a seção de lagartas e de borboletas, uma frase que falava assim, aquilo que a lagarta chama de fim, nós chamamos de borboleta. Então, quando a vida traz para a gente esses desafios, essas dificuldades, esses paradigmas, que uma simples reforma, manutenção, ajustezinho não dão conta de trazer mais uma vez o equilíbrio, de restaurar a harmonia, é porque a coisa é mais profunda. E a vida está nos trazendo convite um pouco mais interno. Dá uma costuradinha, arremata ali a pontinha que escapou, já não basta. É preciso que a gente acenda, é preciso que a gente faça esse movimento de transição, que é o que nós estamos vivendo enquanto seres humanos. É preciso que a gente mude de ordem. E essa mudança de ordem que a vida está nos trazendo, porque precisa, a humanidade faz tempo que não vivenciou algo que tocasse tanta gente ao mesmo tempo, que fosse algo tão difícil de ser entendido e solucionado, a ponto de causar uma desunião, ao ponto da gente já não saber mais o que é certo, o que é errado, o que é prioridade, o que não é, a ponto da gente se bater enquanto humanos, para ver quem tem razão, para ver o que deve realmente ser feito. É porque a vida pede para a gente realmente uma nova ordem. E olha que interessante, a nova ordem, ela passa por esses aspectos, por essas fases, por essas etapas. A gente já rastejou, chegou no momento da gente virar borboleta, olha que delícia. Mas para isso, a gente vai ter que pagar o preço de ficar um pouquinho quieto. A gente estava demais lá fora. A gente fala que a nossa vida, ela estava acontecendo só fora. E toda vez que a gente vai para esse polo, o outro vai chamar a gente de volta para o equilíbrio. Então a gente vivia somente olhando para o objeto. A gente queria coisas de fora, a gente queria crescer lá fora, a gente queria ser visto lá fora, a gente queria aplausos lá fora, a gente queria conquistar lá fora. E a vida fala assim: eu já vi que por livre e espontânea vontade ninguém vai ficar um pouquinho dentro, ninguém vai ficar um pouquinho quieto. Então nós vamos fazer um convite um pouco mais, proeminente. E é esse convite que chega. Então olha que coincidência, nesse momento que a gente vive essa turbulência, nós falamos também do tanto de pessoas que estão deprimidas, que estão angustiadas, que estão tristes. E quando nós falamos da tristeza, a tristeza ela é um sentimento natural. Por mais que a gente não goste dela, ela é tão importante quanto a alegria. Ela é tão natural quanto qualquer outro sentimento. E nós precisamos validar esse sentimento. Então, como nós não gostamos de pensar na alegria, porque nós gostamos hoje, e gostávamos, pelo menos até outro dia, de publicar selfies
lá fora, né, com coisas, e conquistando, e mostrando, e apresentando, e exibindo muitas vezes, dificilmente a gente fazia esses selfies mostrando, gente, no nosso mundo íntimo, sozinha, solitária, olha eu aqui, quieta e triste hoje, né? A gente procurava evitar esse sentimento. Nós precisamos estar exultantes, fascinantes, né? Brilhantes, nós precisamos estar sorridentes, nós temos que fazer selfie, conseguindo tudo, tendo tudo, mostrando tudo. Então a vida vem e começa a surgir no nosso mundo íntimo muita gente triste. E a gente assusta, porque ninguém quer ficar triste. Como assim? Ficar triste é estranho. Eu acho que é problema. Ficar triste deve ser coisa errada. E aí é que a gente pegou. Quando a gente diz que quem fica triste tem erro, deu errado, você chegou num lugar que não, você não está certo. Você tem que se curar, você tem que se consertar. A gente já começa a não entender mais a diferença entre estar triste, que é natural, e ser diagnosticado pela psiquiatria como alguém que está com depressão. A gente já mistura tudo e a gente já não sabe mais dizer se aquilo que eu sinto é algo que ser humano sente. Sabia que ser humano fica triste? Sabia que ser humano às vezes passa uma época sem ter vontade de sair, com vontade de ficar quieto? Por que que isso de repente virou um problema? Por que que antes isso era aceitável, faz parte? Eu ando meio assim, ok. Como é que a gente sabe que isso faz parte? Porque a gente sabe, inclusive, que isso era valorizado antigamente. A gente vê no próprio Evangelho, quando, nas histórias dos desertos, Joana de Ângeles fala muito do deserto da alma, que é essencial para momentos de transformação. Então, quando eu preciso sair de lagarta para me tornar uma borboleta, não vai ser possível fazer isso sem eu passar por um período solitária no meu deserto, sem eu enfrentar a escuridão que existe em mim para trazer luz para onde hoje está escuro. Então, aquilo que eu chamo de erro e que eu quero que alguém de fora conserte, muitas vezes me dando um remédio para me forçar estados emocionais, porque eu não consigo entender que faz parte, tudo bem, vai passar, você não vai ser triste para sempre. Então, quando eu entendo a tristeza e a angústia, e eu consigo olhar para elas como símbolo, elas fazem o papel que elas vieram fazer em mim, porque elas não vieram para ficar comigo. Elas não vieram para que eu seja triste, melancólica, angustiada. Elas vieram promover uma nova ordem, uma transformação. Se eu sei encarar isso e conversar com minha angústia, conversar com minha tristeza, se eu sei olhar para elas de frente, se eu sei conversar a ponto de entender o que elas querem me trazer, o que precisa ser relembrado, resgatado, elas fazem o papel que elas vieram fazer. Eu consigo me rever, me revisitar e me transformar. E elas passam. Quando nós resistimos ao mal, por isso que Jesus diz, não resistais ao mal. É como se a gente falasse, eu não quero ver, eu não quero ver, não chega, não chega, não chega. Ela vai chegar. E ela vai ficar o tanto de tempo que ela precisa para me transformar. E se eu demorar muito, ela passa a ser então patológica. Porque ela vai se depositando, ela vai se ampliando, eu vou perdendo o controle, isso vai me dando mais ansiedade e a gente fica doente. Ela não veio para ser doença. Ela veio para ser sintoma, como se fosse alerta. Olha para cá. Você não está conseguindo ver? Deixa eu te dar um toque um pouco mais forte. Então, angústia. A lagarta sofre essa angústia. É uma angústia mecânica, instintiva, mas é. Ela fica lá presa e ela passa por aquilo. Ela aceita, ela não resiste. Ela é como se ela fizesse esse convite, vê o que que tem para acontecer e deixa isso fazer um processo em você. Você vai sair melhor, você vai sair borboleta, você vai voar. Olha que símbolo bonito. Depois. Mas a gente não quer voar, porque a gente quer controlar. A gente não quer sentir. Então a gente quer ter controle, a gente quer que alguém nos cure, a gente vai para o médico, a gente quer tomar remédio, a gente quer
A gente quer fugir do enfrentamento de entrar para um casulo. Então, quando a gente vê os povos mais antigos, eles iam para o deserto. Paulo foi para o deserto, Jesus foi para o deserto, os essênios iam para o deserto. Precisa ter esse enfrentamento de ficar sozinho, de conversar consigo mesmo. Precisa ter isso. Precisa dessa solitude, de esquece tudo, para tudo, deixa eu ficar comigo mesmo para eu saber o que passa na minha mente, para eu saber o que eu sinto no meu coração. Então, a primeira coisa que a gente poderia fazer é criticar essa crença social de que se eu estou um pouco triste, eu tenho problema e eu preciso me consertar. Que se eu estou angustiada, eu não deveria estar. Você está errada. Por favor, vai procurar ajuda. E a gente ter menos pressa em sair desses estados e ter mais consciência de perguntar para que eles vieram, para que você veio. Então, talvez a gente pudesse fazer isso para essa pandemia. Por que que ela chegou? Por que a gente olha para trás? Para que ela veio? A serviço de quê? Qual a mensagem ela carrega? A que ela nos convida a olhar? O que ela exige de nós hoje? E cada um pode fazer essa pergunta. E cada um pode descobrir qual casulo eu preciso entrar, qual silêncio eu preciso fazer, qual deserto eu preciso visitar. E aí eu posso então aproveitar a oportunidade para me desenvolver naquilo que a vida está me pedindo, tanto quanto indivíduo, quanto ser coletivo. De qualquer forma, a nossa depressão dos dias atuais, ela é um movimento coletivo. Ela traz uma necessidade. Algo ficou esquecido e o ser coletivo pede para que a gente relembre. O que será que precisa ser relembrado? E aí a gente vai pensar na depressão. Quando a gente pensa agora na origem da palavra depressão, a depressão ela vai trazer um pouco dessa angústia e dessa tristeza, dessa solidão, mas ela faz também um movimento de um mergulho, a própria nome fala depressão, é essa pressão, é essa depressão, a gente fala assim, nossa, existe uma depressão no terreno, significa que ali tem um vácuo, ali tem um buraco, a gente lembra do abismo, o abismo é depressivo, eu olho para o abismo e eu vejo quanto ele tem essa depressão profunda. Pensando então na depressão, a gente traz todas essas também, esses símbolos. Quando a depressão me chama, vem pro fundo, mergulha aqui dentro, vem aqui nesse lugar escuro, profundo, lá dentro. Parece que eu estou indo dentro de onde? O que será que tem dentro de mim? Porque a depressão é lá dentro. Então a gente começa a enxergar um pouco o lado bonito da história, que é um chamamento para dentro de si. É como se a depressão falasse, vai, mergulha na própria alma. Olha para dentro do seu espírito. E nós espíritas pensamos assim, o que que tem lá nas profundezas da minha alma? O que que está lá dentro do espírito? E a resposta que vem é a centelha divina. É Deus. Olha que lindo. A depressão está falando assim para mim. Mergulha. Mergulha lá dentro e vai buscar Deus. Busca Deus que existe em você. Cadê seu divino? É esse o convite. A humanidade se distanciou muito da espiritualidade, da transcendência de Deus. A depressão é um convite. Volta. Volta para si. Você é a melhor representação divina que você pode encontrar, porque ela está em você. Mergulha lá dentro. Vai ter contato com o Deus que está em você, aquele Criador que deixou a sua marca no âmago do seu espírito. Então, quando nós recebemos esse convite, mergulha nesse abismo, aceita esse vazio, esse escuro, que ele não é ruim, ele não é perverso, ele só é desconhecido, por isso que ele é escuro.
porque eu ainda não o descobri profundamente, completamente, totalmente. Quando eu conseguir mergulhar e tocar esse Deus que existe em mim, ele vai se iluminar, ele vai me iluminar. E aí sim, eu não preciso mais de convites da depressão para me fazer lembrar que o mais profundo e escuro do meu ser, ele é deserto, porque só tem eu na presença de Deus. Então a depressão hoje, ela é esse convite para o resgate, mas não desse Deus que a gente fala em palestra, não desse entendimento intelectual que explica a causa primária de todas as coisas. O Deus que é sentido, o Deus que é tocado, tocado pela nossa alma, resgatado no nosso espírito, no nosso ser. É saudade de casa. A depressão é o que o filho pródigo sentiu quando ele lembrou do quanto era boa a casa do pai. Esse pai amoroso que está pronto para tudo, que está sempre pronto para receber de volta os seus filhos. A gente em depressão é o filho pródigo quando percebeu que todas as riquezas do mundo não eram como o colo do pai, a casa do pai, o regaço da casa do nosso pai. É momento da humanidade viver o filho pródigo. Nós já tentamos de tudo, já corremos para todos os lados, até perdermos tudo, até não termos mais nada, ainda que nossos cofres tenham dinheiro. A gente hoje não consegue desfrutar como a gente gostaria. Então, nessa hora é hora de lembrarmos daquele lugar, aquele lugar caloroso, acolhedor, onde a gente é amado. Não tem aplauso, não tem conquistas, não tem títulos, não tem glória, mas tem amor, tem luz, tem paz. A depressão, a tristeza, a solitude nesses dias é simplesmente um convite, um chamado interno. É o nosso espírito nos chamando. Volta para cá. Você está distante de mim, mas você só vai ser feliz quando eu, espírito, estiver conectado com Deus. Esses são os tesouros. Esses são os verdadeiros tesouros do céu. Que o ladrão não rouba, a ferrugem não corrompe. Então que a gente não tenha medo da depressão e nem da tristeza. Que a gente olhe para essa crisálida que nos chama hoje. Tô tão triste. Tô agoniado, tô angustiado. Estou com traços depressivos. É Deus me chamando aqui dentro. Quem sabe eu preciso parar um pouco, me desocupar um pouco, esquecer um pouco. Quem sabe eu preciso me aprofundar um pouco. Quem sabe eu preciso ir para o deserto, como Jesus foi para conversar consigo mesmo, com Deus, para testar a sua fé e para se fortalecer. Essa conexão nós precisamos fazer com Deus. É Ele que está esquecido e que está nos chamando não para vivências práticas exteriores, mas para que a gente desabroche Ele em nós. O Livro dos Espíritos nos chama a atenção quando ele fala da angústia, dessa saudade de casa. Questão, Livro dos Espíritos, 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade, e não conhecemos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Kardec pergunta, e os benfeitores dizem: é quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente entrais em contato com os espíritos. Esse mundo espiritual me chamando. O mundo da terra, da matéria é importantíssimo. A gente cresce aqui. Mas ele não é o único aspecto da nossa vida. E nós precisamos
ter mais tempo para o espírito, para entrar inconscientemente em comunicação com os espíritos, para resgatar Deus. Nós precisamos de mais deserto, nós precisamos de mais escuro, de mais solidão, porque é a nossa maior possibilidade de mergulhar onde vamos encontrar Deus. E o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando Kardec pega no colo os aflitos, os sofredores, no item 25 ele traz a questão da melancolia, como se falava antigamente, né? Essa palavra era mais usada. E ele fala assim: sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Quando esses sentimentos brotarem em nossa alma, ao invés de nos desesperarmos, de querermos fugir dele, de interpretarmos como algo que está errado, que não deveria estar acontecendo, ao invés de buscarmos socorro fora, como se alguém pudesse vir e mudar a nós próprios, como se alguém de fora pudesse operar curas, se a minha vontade não participar, ao invés de fazermos esse movimento automático, tenhamos um pouco de calma e pensemos assim: opa, será que tem uma crisálida se aproximando? Mas se tiver, depois dela vem uma borboleta. Se eu souber suportar a crisálida, eu posso me tornar uma borboleta. Então, menos pressa para interpretar e sentenciar que algo está ruim, que algo está errado. Isso é juízo de valores. Que o que me acontece é do mal, não deveria acontecer. Menos pressa. Que nós possamos ter calma suficiente para dizer assim: eu vou me transformar. Eu tô sentindo tristeza. Tudo bem, todo mundo sente, faz parte. Eu tô angustiada. Parece até que a depressão está me rondando. Mas eu vou aceitar. Eu vou ter resiliência e resignação. Eu vou entender a mensagem que isso me traz. E eu vou despertar a minha vontade para me deixar transformar. E eu vou mudar aquilo que preciso for. Eu vou me aproximar mais de Deus. Eu vou despertar em mim a centelha divina. Eu vou sair do polo onde eu estava. Eu vou ampliar a minha consciência. E eu vou ser borboleta. Se conseguíssemos apenas não reagir, não termos pressa em tirarmos conclusões, tem algo errado. Não, não tem. Aceita. Desfruta até dessa tristeza, dessa angústia. Fica quietinho um pouco, faz parte. Jesus. A noite escura da alma é quase arquetípico. Faz parte e está tudo bem. Menos pressa em querer fugir. Vamos olhar de frente. Vamos conversar a respeito. Para que você vem tristeza? Você vem me convidar para olhar para outro lado? Qual lado? A que serviço você se presta nesse momento? Angústia. Você me angustia para quê? O que você quer de mim?
Volta para dentro, é convite. Aceite um grau de depressão que não seja patológico, mas que seja convite para o aprofundamento. Então, diante desses momentos difíceis, tristes, angustiantes e depressivos, que lembremos que quando a coisa aperta, quando tivermos gasto todo o nosso dinheiro, a nossa fortuna que o nosso Pai nos deu, quando tivermos comemorado com os amigos, ido de festa em festa, até ao ponto de nos sentirmos chafurdando na lama com os porcos, como o filho pródigo, vamos lembrar o que me resta: voltar para a casa do Pai, me jogar no colo do Pai. É esse o convite. Menos fora, mais dentro onde tem luz, onde tem a centelha divina. Então que a gente traga mais a presença de Deus para a nossa vida, aceitando o convite do deserto, do escuro e da solidão, para conseguirmos depois sermos borboleta. Muito obrigada pela presença de todos. Que Deus nos abençoe a todos. Que Jesus, nosso querido Mestre, nos envolva com aquele olhar que penetrava a nossa alma, que despertava em nós os melhores tesouros do nosso coração, que nos convidava com sua voz calma, doce e firme. Venha, eu vou mostrar o caminho para Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer chegar ao Pai? Venha, me siga. Vamos agradecer a Jesus e pedir: me chama, Mestre, me mostra o caminho, me leva para perto do Pai. Ajuda a despertar na minha alma a luz que vem de Deus, o amor que é Deus. Muito obrigada.